Bom, eu acho que já estamos no ar. Se não, gostaria de receber um sinal que não estamos no ar, mas vou simplesmente começar a falar. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para o painel da Alemanha do Energy Connection Summit. Meu nome é Ansgar Pinkowski e eu sou gerente de inovação e sustentabilidade da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro. E uma segunda função, sou Business Scout for Development, no programa do governo alemão que visa apoiar países em desenvolvimento, em seu desenvolvimento social, ambiental e energético. Então, a Alemanha hoje é visto como uma locomotiva na transição energética, puxando vários assuntos e entre eles o assunto de hidrogênio verde que nós estamos discutindo hoje. A sensibilização pelo tema na Alemanha já é antigo, podemos dizer, já é antigo, mencionando somente o fato que 10 anos atrás o país decidiu sair da energia nuclear após a catástrofe de Fukushima que aconteceu em 2011. Mas em junho do ano passado, a Alemanha lançou a sua estratégia de hidrogênio verde. Isso em função do Acordo de Paris, que foi fechado em 2015. Então, vários países começaram a trabalhar sobre o tema de hidrogênio verde e a Alemanha lançou em junho do ano passado, lançou a sua estratégia, onde ela definiu bem detalhadamente como ela quer fazer a descarbonização da sua economia até 2050, com algumas metas até 2030, 2040 e assim adiante. Então, através disso, o tema está ganhando bastante momento também com a recente eleição que aconteceu 3 semanas atrás na Alemanha, onde o tema de mudança climática e quais são as ações que podemos fazer, que o país deve fazer, ganhou bastante destaque nas mídias, nas discussões dos partidos, e ainda está sendo discutido, por exemplo, está sendo discutido atualmente a criação de um Ministério de Clima para juntar todas as funções e coordenar as atividades na Alemanha. Então, atendendo esse movimento, nós da Câmara de Comércio do Rio, junto com os nossos colegas de São Paulo, criamos no ano passado já a Aliança Brasil-Alemanha para o Hidrogênio Verde, onde nós, desde então, realizamos várias atividades. Só gostaria de mencionar, talvez, algumas, 2 ou 3 atividades. Nós criamos um portal de hidrogênio verde que pode ser acessado através do endereço hidrogenioverdebrasil.com.br, onde vocês e qualquer pessoa pode encontrar várias informações sobre projetos, novidades sobre o tema de hidrogênio verde, e até empresas podem encontrar lá talvez parceiros para fazer negócios em conjunto, podem oferecer serviço e podem buscar outros parceiros nesse sentido, em volta do tema de hidrogênio verde. No dia 27, só para mencionar, nós vamos realizar, junto com a parceria energética dos 2 países, Alemanha e Brasil, nós vamos realizar o Energietag, o Dia de Energia. E o dia seguinte, no dia 28, nós vamos também realizar o segundo Congresso de Hidrogênio Verde. Então, talvez mais tarde eu possa postar ou mostrar rapidamente os links para a inscrição. Mas isso são algumas atividades que nós estamos realizando para realmente dar vazão a esse tema que está ganhando força no mundo inteiro. Então, com esse painel de hoje, nós convidamos alguns experts sobre esse tema que vão mostrar a sua visão sobre o tema de hidrogênio verde,
como isso está sendo visto na Alemanha e como o hidrogênio verde pode ajudar na sua transição energética. Então, eu queria chamar como primeiro palestrante o Massimiliano Servo. Ele, vou puxar rapidamente o mini CV dele aqui, ele tem 5 anos de experiência na indústria de hidrogênio e 8 anos na indústria de energia. Ele trabalha como diretor de desenvolvimento de negócios para a H2 Helium, fazendo análise do mercado de energia para o Conselho Mundial de Energia, especializado em análise de transição de energia e financiamento de projetos. Acho que é um tema muito interessante, muito importante quando a gente fala sobre hidrogênio verde. E, além disso, ele desenvolveu o primeiro credenciado universitário, o primeiro diploma de hidrogênio na Universidade Nacional de Tecnologia em Buenos Aires, onde ele também é professor titular. Então, Massimiliano, gostaria de pedir para você começar a sua fala e mostrar a sua visão sobre esse tema de hidrogênio verde. Você tem, eu acho que, 12 minutos e depois a gente passa para os outros. Muito obrigado, Ansgar, pela apresentação. Vamos lá, então, com 12 minutos. Como bem falou ali o Ansgar, eu tenho minha experiência está em análise de mercado. Isso é o que eu estou fazendo hoje na World Energy Council e com com foco dentro do que é o mercado do hidrogênio, especificamente com H2 Helium. Então, o meu objetivo é mostrar para vocês qual é a nossa visão de por que o Brasil e como entraria o hidrogênio dentro da transição energética. Sim? O primeiro que temos que começar a pensar um pouco é por que Latam? Por que não Europa, Ásia ou Oceania? A Latam, se nós vemos, vou pegar aqui o Spotlight. Se nós procuramos na internet hoje biofuels, sim, dentro do top 10 figura o Brasil. O Brasil é um dos líderes do mercado dos biocombustíveis, sim? Quando começamos a ver em Latam as curvas de levelized cost of energy, sim, do custo de energia, vemos que, por exemplo, nos últimos 10 anos, passamos de $150 o megawatt ao redor de $50 o megawatt. Isso é muito importante, porque tudo isso acontece no Brasil, não está acontecendo na região inteira. Está acontecendo principalmente no Brasil, tanto no mercado eólico como no mercado dos biocombustíveis. Então, isso já mostra um cenário para os investidores de que se estão procurando tecnologia que seja limpa e acessível, teria que ser dentro da Latam, especificamente dentro do Brasil. Se vamos um pouco mais em profundidade, aqui tem um dashboard que eu fiz sobre como está o contexto econômico, né? Quando vemos as taxas, né? As taxas de interesse, as interest rates na Latam, vemos que em dólares o Brasil é bastante atrativo em comparação a Equador, Uruguai, inclusive México. A Argentina é um caso à parte, mas dentro de todo esse contexto, se eu for um investidor e tiver que financiar algum projeto, eu iria provavelmente a algum lugar onde eu tenha que pagar 2,5%, 3%, 0,5% de interesse em comparação a outros países. Isso nos habilita melhores créditos e melhores prazos para project finance. Quando vemos também a comparativa de como estão os custos de energia, vemos que dentro da solar, Brasil, junto com México, são os mais atrativos da região, inclusive junto com a eólica. Aqui tem um mercado de leilões,
de 2021, isso sai de promédios entre 7, 3, 6 e 5 projetos para cada um. O assunto é o seguinte, se nós vemos esses valores, vamos ver que os valores mínimos e máximos que nós conseguimos no mercado regulado no Brasil, hoje, são valores que estão 3 vezes, até 4 vezes menores que na Europa. Então, isso faz do Brasil um mercado mais atrativo para quê? Para produzir qualquer coisa a partir de eletricidade ou fontes renováveis. Então, isso é um chart que fizemos com a Royal Society of Chemistry para descrever a economia de hidrogênio. Quando nós vemos a economia de hidrogênio, nós hoje não vamos falar sobre os hidrocarbonetos. Eu vou falar especificamente sobre eletrólise e a eletrólise local, não a eletrólise com distribuição. Por quê? Porque isso é muito caro. Sim? Então, se nós queremos ser competitivos e posicionar o país em uma vantagem contra os outros da região, vamos ter que começar a pensar na eletrólise on-site. Para quê? Para exportar e também para o mercado interno. Isso é um pouco dos estudos, sim? Esse é o contexto. Brasil hoje tem ao redor de 80% de renováveis na rede elétrica. É o terceiro país mais competitivo no mercado renovável e também é o que tem a maior instalação hoje de energia elétrica renovável em capacidade. Então, por que teríamos que investir em Brasil e não em outro? Por que a Europa quer estar aqui e não em outro lado? Principalmente o fator de planta. A eólica hoje, em promédio, está em 45%, 70% em um cenário de P50, isso é P99, mas segue sendo atrativo. A solar, que é bem barata e que cada dia tem um custo menor, e também um sistema que é complementário entre hidroelétrica e eólica. Então, o Brasil é um país ideal para quê? Para modelos híbridos de planta. Sim? Por quê? Porque podemos fornecer de energia elétrica nas intermitências com biocombustíveis e hidro. E outra coisa muito importante é que o Brasil tem um single national grid. Então, tudo está interconectado. Então, isso nos habilita a poder transferir e distribuir a eletricidade de uma ponta do país até outra sem problema nenhum. Então, para resumir, porque 12 minutos é pouco tempo, mas o que eu quero ver com vocês é o seguinte: isso é o que eu acho, tanto com H2Helium como a World Energy Council, que é a fortaleza do Brasil. O Brasil hoje é um país que tem a possibilidade de ser um industrial hub. O Brasil já é um industrial hub. Qualquer coisa que Chile, Argentina, Uruguai, inclusive Peru, se você quer comprar alguma coisa, vem do Brasil. Geralmente, o polo industrial está no Brasil. Então, isso é uma vantagem. Por quê? Porque o polo industrial é o mais difícil de descarbonizar. Tendo isso presente, é que eu acho que esses 3 são os setores onde o Brasil é altamente competitivo. O setor de transporte pode ser, mas isso é para o mercado local, porque você não vai estar vendendo carros a hidrogênio a Chile. Você vai usar o carro. Então, como o Brasil pode exportar, o que poderia fazer? O Brasil pode descarbonizar a indústria do aço, sim, a indústria do papel, a indústria alimentícia, o setor de alimentos. Hoje é um consumidor de hidrogênio, sim. Também produzir green chemicals, que isso é o que eu acho que seria um dos
dos pontos a analisar, porque não é a mesma coisa que uma empresa, como por exemplo ThyssenKrupp, venda hidrogênio, a que ThyssenKrupp fale, olha, você pode produzir o seu hidrogênio sem inventário, eu vendo para você o eletrolisador e você opera ele. Quando precisa, é só ligar o eletrolisador. Então, o setor industrial no Brasil é muito importante e é por isso que eu acho que esses três são os setores que, no curto prazo, têm todas as vantagens para produzir e consumir hidrogênio. Sim? Então, agora, vamos um pouco mais com isso. Vamos ver como está hoje o esquema para produzir hidrogênio no Brasil. Eu acho que um esquema que temos que ter presente é que a gente comece a ser prosumidor. Sim? Eu consumo energia elétrica e se tenho algum surplus, eu produzo hidrogênio com isso. Isso o que vai gerar? Vai gerar incentivos para aumentar a capacidade de energia renovável, descarbonizando tanto o mercado elétrico como o mercado do hidrogênio. Tudo isso pode ser feito com a descentralização através de PPAs. É muito simples, o Brasil tem PPAs muito competitivos. E me traz ao seguinte ponto, que eu vejo como uma fortaleza. O Brasil pode fazer um oversizing da planta. Para quê? Se eu tenho um eletrolisador de 10 megas, eu posso fazer uma instalação de 25. Então, o fator de planta do meu eletrolisador vai aumentar, tendo maior produção, e isso também vai levar a ter um hidrogênio mais barato. Outro ponto muito importante que eu deixo para o final, porque, digamos, a estrela hoje é falar de portos. O Brasil tem portos incríveis para fazer exportações de hidrogênio e pode fazer isso de uma maneira economicamente viável. Isso aqui vai ajudar. Por exemplo, Porto do Açu ou onde seja. O desenvolvimento de economias locais, gerando mais trabalho, gerando também uma indústria que seja independente das importações, porque hoje o Brasil importa amônia. O Brasil poderia ser produtor de amônia e não depender das importações. Agora, por que plantas híbridas? Isso sai de um estudo muito legal. Quando o Brasil tem excesso de hidro, não tem vento. E quando tem vento, não tem hidro. E a mesma coisa acontece com o sol. Sim, quando temos mais eólico, temos menos sol e vice-versa. Isso é o que pode produzir um maior fator de planta. É por isso que eu acho que o modelo de negócio hoje tem que ser construir plantas híbridas, onde podamos ter um melhor fator de planta para ter um hidrogênio mais barato. Finalizando, aqui tenho a distribuição dos recursos, sim? Que se você vê isso comparado na Europa ou inclusive na Canadá, eles têm nem um quarto dessa quantidade de recursos. Então, por isso é que é uma região atrativa, especialmente a Bahia. Então, isso sai de umas modelagens que eu fiz com Homer Energy, Red Screen e também com modelagem financeira. Se hoje, nestas condições, fazemos um esquema de planta híbrido, o Brasil passa a ser competitivo contra a Austrália, Canadá, os Estados Unidos, a Europa. Não é casualidade que empresas da Europa estão começando a produzir ou querer produzir hidrogênio no Brasil ou Austrália. Isso tem uma razão. E a lógica de trás de tudo isso é o custo nivelado da energia, junto com esse esquema daqui. Então, já passaram 12 minutos exatos. Então, deixo agora sim para
o próximo palestrante, mas eu agradeço para vocês seu tempo. Qualquer coisa, estou à sua disposição para maior informação. Ok, muito obrigado, Massimiliano. Muito interessante a sua visão. E comigo aconteceu agora o que eu acho que eminente de um home office, o meu vizinho começou a derrubar as paredes aqui. Espero que isso não atrapalhe muito a minha fala. E eu acho que é importante também, com a fala do Massimiliano, que mostrou o enorme potencial do Brasil, fazer rapidamente o link para a Alemanha, porque a gente está falando do Brasil e a gente está no painel sobre a Alemanha. Talvez eu esqueci de mencionar isso no início. Na sua estratégia de hidrogênio verde na Alemanha, a Alemanha viu claramente que se ela realmente quer fazer a descarbonização até 2050 da sua economia, ela vai depender muito de importação de hidrogênio. E quando eu falo muito, os cálculos mostram alguma coisa em torno de 90%. Então, o Brasil, a Alemanha está muito interessado em ajudar outros países a desenvolver a sua tecnologia, desenvolver a sua economia de hidrogênio verde, para realmente se tornar um parceiro estratégico, um país estratégico na transferência na exportação, ou da visão da Alemanha, na importação para importar hidrogênio verde desses países. Então, olhando para o mundo inteiro, o Brasil é um dos países que, o Massimiliano mostrou isso muito bem, tem uma das melhores condições climáticas e geográficas para realmente se tornar um parceiro muito importante. E, além disso, tem uma tradição muito grande na parte de indústria, na parceria industrial entre o Brasil e a Alemanha. Vocês estão vendo, acho que aqui, a Câmara de Comércio, este ano, está comemorando 105 anos da sua existência. Então, existem inúmeras empresas grandes e pequenos alemães aqui no Brasil que podem ajudar nessa transição energética. E dessas empresas, eu gostaria agora de chamar o Daniel Lopes, da Hytron e da Neumann Esser. O Daniel já é um parceiro muito de longa data nossa aqui. Então, em quase todos os webinars, a gente está junto defendendo a causa hidrogênia, né? Praticamente. Então, Daniel é o doutor em planejamento de sistemas energéticos pelo Unicamp e mestre em engenharia térmica e fluidos também pela Unicamp e graduado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Ceará. E é um dos fundadores da Hytron, onde atua como diretor comercial, provendo o desenvolvimento de soluções tecnológicas para atender demandas do setor elétrico, biocombustível, óleo e gás e, obviamente, hidrogênio também. Sobre a relação da Hytron com a Alemanha ou com a Neumann, eu acho que vou deixar isso para o Daniel explicar isso melhor. Então, Daniel, o microfone é para você, só clicar no botão para abrir e a sua fala. Muito obrigado, Ansgar. Um prazer enorme estar aqui novamente com você, com a HK. Para mim é um orgulho poder fazer parte desse time e poder contribuir também, né, com eventos tão importantes e significativos como esse, onde, de fato, temos aqui grandes especialistas do hidrogênio com essa visão não somente do Brasil, mas também do impacto que o Brasil pode ter positivo, né, um impacto positivo do Brasil nesse contexto da produção do hidrogênio verde. Hoje eu preparei uma apresentação rapidinha para vocês. Pronto. Falando um pouco sobre a Hytron é uma empresa brasileira, né, focada na produção de hidrogênio e purificação desse gás. Também é uma empresa que faz parte, né, de um grupo econômico alemão, como o Ansgar tinha comentado, né, Neumann Esser. Temos o prazer de sermos uma empresa desse grupo que tem 192 anos, né,
e que está focado, de fato, em prover soluções para toda a cadeia de valor do hidrogênio, como eu vou apresentar para vocês na sequência. Bom, o Grupo Neumann Enessa é um grupo global, está presente em 10 países estratégicos com 28 empresas, né? Temos aí da ordem de 1.500 funcionários atualmente e uma base muito bem consolidada no Brasil, onde a Hytron e a Neumann Enessa Brasil, a NEA Brasil, são os centros de excelência em produção de hidrogênio para o grupo Neumann Enessa globalmente, né? Então, juntos, né, com ambas essas empresas, nós conseguimos participar de toda a cadeia de valor do hidrogênio, desde a produção de biogás ou biometano, né, os sistemas de compressão, onde o grupo Neumann Enessa é líder global, né, inclusive em sistemas de compressão para hidrogênio. Uma vez que eu tenha os insumos para a produção do hidrogênio, sejam o biometano, o etanol ou a eletricidade, os equipamentos da Hytron provêm o hidrogênio com um grau de pureza adequado para o uso. E uma vez que esse hidrogênio seja produzido, os compressores da NEA entram para poder prover a questões de logística, de armazenamento e também, quando requerido, a mobilidade ou reconversão em eletricidade. Então, de fato, o grupo Neumann Enessa, provendo soluções e equipamentos, encontra-se em todos esses pilares da cadeia de valor do hidrogênio, né? Isso é importante por quê? Porque todo o mercado de hidrogênio ele está sendo construído, né? Como muito bem colocado pelos meus colegas que palestraram anteriormente, há uma tendência de que toda essa estrutura, toda essa cadeia de valor se solidifique e passe a ser cada vez mais importante, né? Então, esse é um ponto para a gente pensar junto. Bom, falando sobre produtos, a Hytron tem principalmente 5 tipos de produtos: os eletrolisadores do tipo PEM, os eletrolisadores alcalinos e os sistemas de reforma, né, que produzem hidrogênio a partir do metano, seja o gás natural ou biometano, e do etanol, também produzindo hidrogênio verde a partir desse importante insumo para o Brasil. E, quando requerido, os sistemas de purificação desses gases para poder prover o hidrogênio em qualquer pureza, né? Bom, partindo um pouco mais para a prática, né? Então, nós temos aqui já sistemas da Hytron de produção de hidrogênio instalados no Brasil, né? A Hytron tem um pioneirismo nessa indústria brasileira, né? Já é uma empresa aí que está fazendo seus 18 anos, e unidas com a Neumann Enessa, nós temos aí todo esse histórico de quase 200 anos juntos, tratando sobre o uso do hidrogênio nas diversas aplicações. Bom, também é importante ressaltar que temos que olhar, é uma visão da Hytron, da NEA, nós temos que olhar para todas as escalas possíveis de uso do hidrogênio, de produção do hidrogênio. Então, pensando exatamente nesse aspecto, nós temos equipamento que nós chamamos de pequena escala e os equipamentos para aplicações industriais e energia, provendo também essa solução em praticamente qualquer porte, né? Até mesmo porque, quando a gente está falando dos sistemas, são sistemas modulares, e a partir de sistemas que produzem 1.000 metros cúbicos de hidrogênio por hora, em eletrólise é algo equivalente a 5 megawatts, a gente pode produzir modularmente plantas de centenas de megawatts a partir dessa tecnologia. Então, esse é um outro foco que eu entendo que, dentro desse fórum importante que a gente está aqui hoje, a gente consiga pensar em todas as aplicações, né? Sejam aplicações para uso do hidrogênio localmente, aplicações para os usos do hidrogênio entre continentes, né? Então, esse é um outro ponto que eu queria ressaltar aqui para a nossa discussão. Bom, trazendo um caso real, né? A primeira planta de megawatt do Brasil é um projeto da EDP, no PECEM, né, no estado do Ceará, e a Hytron tem a honra de ser a fornecedora desse projeto também pioneiro no Brasil. Então, de fato, o Brasil já entra para esse mundo da escala de megawatts, de plantas de megawatt, e unindo forças aí onde temos concentrações significativas de fontes renováveis, como, por exemplo, no estado do Ceará. Essa planta está próxima ao porto do PECEM também, então, todo esse contexto muito bem abordado aí anteriormente, também é um ponto que a gente precisa
levar em consideração nessa nossa discussão. Então, fato também, o Brasil já entrou para o mundo do uso de equipamentos de megawatt para a produção de hidrogênio, né? Bom, mas também temos que pensar que o hidrogênio ele pode ser utilizado como um vetor energético, como um insumo para a indústria, como um combustível para veículos, mas que dentro dessa etapa da transição, nós também temos a possibilidade de utilizar o hidrogênio para produzir hidrocarbonetos de alto valor agregado, que é conhecido, né, globalmente como os sistemas Power-to-X, que basicamente capturam CO2, né, de diversas fontes e produzem um hidrogênio verde, e com a união desse hidrogênio e com o uso desse CO2, conseguimos produzir hidrocarbonetos, como é o caso de um projeto da Hydro com a Repsol Sinopec, onde a gente está exatamente implementando a produção desse hidrogênio verde, a captura do CO2 e a reconversão do CO2 em monóxido de carbono em plantas de Fischer-Tropsch para produzir e-diesel e querosene de aviação. Então, é importante salientar que o uso do hidrogênio, não apenas como H2, pode também viabilizar uma transição que utiliza uma infraestrutura existente de veículos e de geração de energia de uma forma sustentável e renovável, com net zero, sem emitir mais CO2 para a atmosfera. Bom, falando rapidamente dos sistemas de reforma, até porque vai ser um fórum na sequência desse nosso, eu trouxe aqui para a gente ir pensando alguns números sobre o uso do biometano para a produção de hidrogênio. É muito importante ressaltar que o Brasil tem um potencial enorme de produção de biogás e de biometano, e que a gente entende que para o uso local, regional, próximo da geração do biogás, equipamentos modulares que produzam hidrogênio para os diversos fins possam também unir forças nessa transição energética para uma economia mais verde, né? Então, é muito importante a gente relembrar que, no caso do Brasil, a gente também tem essas fontes de produção de hidrogênio verde, como o biometano e também como o etanol. E aí eu concordo também com o Antônio, que falou lá no começo, que, de fato, a gente tem aí um case super importante no Brasil, que é o etanol, que é uma realidade para o nosso país, e que podemos também produzir hidrogênio verde usando o etanol como um green hydrogen carrier, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Nós temos a possibilidade de melhorar a infraestrutura e a logística de transporte de hidrogênio, né, quando nós temos um combustível líquido, né? O exemplo disso é que uma das formas, né, algumas das formas que estão sendo estudadas para transporte de hidrogênio é a produção da amônia, é a produção do metanol, e a gente traz também nesse conceito aqui para discutirmos conjuntamente o fato de termos disponível já no Brasil o etanol, e o etanol ele é realmente um cacho de hidrogênio, né, e que traz um fato dele ser um combustível renovável, fácil de transportar, ele é um combustível estável e não é tóxico, né, diferente do metanol e da amônia. O Brasil já é um importante player no tema do etanol global. A gente tem toda uma cadeia de valor já estabelecida no país, né? E pensando em deslocar, transportar hidrogênio em forma de etanol e produzir esse hidrogênio localmente, podem ser que existam vantagens competitivas de logística, né? Bom, e apenas para citar aqui dois dos casos que a gente também tem feito junto aí com a HK, né, uma honra de poder ter conquistado essas frentes conjuntamente, eu trago aqui a parceria, né, e a recente formalização de um memorando de entendimento com o governo do estado de Ceará, que tem se colocado também como um pioneiro e um estado que tem puxado, né, essa questão do hidrogênio como uma realidade estratégica para o Brasil, né? E também o suporte que a gente está tendo, o apoio que a gente está tendo do governo de Minas Gerais e do Ministério de Minas e Energia. Inclusive, nessa foto estamos nós dois aqui, Ansgar, também trazendo essa disseminação da importância do hidrogênio
de uma forma não só local, mas também trazendo o esforço do Brasil e dos diversos estados para esse tema, né? Então, a gente consegue ver aqui muita coisa está acontecendo, são casos reais, são união de esforços de stakeholders, né? Que trazem, de fato, algo como sendo um caminho sem volta, felizmente, né? E que vai trazer muita oportunidade para o Brasil. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação, agradecendo novamente, e me coloco aqui à disposição para as dúvidas e para essa rica conversa que a gente vai ter aqui hoje. Muito obrigado novamente. Ansgar, eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Daniel. Eu me pergunto como a gente vai olhar para essas fotos daqui a 10 anos, né? Quando talvez essa pandemia vai acabar. Será que a gente vai reconhecer quem estava junto nessa foto? Mas com certeza vou me lembrar. Todo mundo mascarado, né? Exatamente. Mas com certeza vou me lembrar desse evento, porque eu acho que foi um evento muito interessante, com a presença do ministro Albuquerque e do vice-governador também. Acho que para Minas Gerais foi muito importante. E assim, cada estado está ganhando, está entrando nesse mundo, está enxergando hidrogênio verde como uma oportunidade de desenvolvimento para o seu país, né? Para o seu estado. E país, o Brasil como um todo, né? Vamos ter agora o próximo painel, uma outra empresa importante de peso da Alemanha, a ThyssenKrupp, e convido o Luiz Melo, ele é gerente de desenvolvimento de negócios da unidade Plant Technology, também já um conhecido de longa data, né? Já fizemos vários eventos juntos. Ele é engenheiro químico formado pela USP e, desde 2014, atua como gerente de desenvolvimento de negócios nessa unidade Plant Technology da ThyssenKrupp no Brasil. ThyssenKrupp é um grupo alemão de empresas de bens de capital, produz, constrói muitas plantas e serviços e atua nos setores automotivo, siderúrgico, de plantas e componentes industriais e de construção naval. Na região possui, aqui no Brasil, 4.100 colaboradores e, em 2019, obteve um faturamento de 2,9 bilhões de reais. Então, é uma empresa bastante significativa que tem, acho que, muito para contribuir. O Luiz é especialista em tecnologias de processos químicos e sua atuação inclui a gestão de negócios e projetos para engenharia e contratos do tipo EP e EPC. Depois você explica o que significa isso. Para diversos ramos da indústria, como química, petroquímica, siderúrgica e de fertilizantes. Luiz, agora com você. Obrigado, Ansgar. Obrigado pela introdução. Poxa vida, que introdução. Aqui, você colocou um peso agora em mim aqui para minha fala aqui, mas vamos lá. Obrigado. Deixa eu compartilhar alguns slides que eu tenho aqui com vocês. Só um instantinho. Eu realmente não quero gastar meus 12 minutos com PowerPoint, que eu acho que tem muitas mensagens aí das palestras anteriores do Daniel, do Massimiliano, que eu gostaria também de dar minha contribuição nos temas que eles falaram. Mas vamos lá, eu queria, então, primeiro, rapidamente fazer uma introdução sobre a ThyssenKrupp e sobre como que a gente se posiciona, né, nesse novo mercado do hidrogênio verde, né? A ThyssenKrupp é um grande grupo, como o Ansgar já introduziu, e a gente tem aí como missão global, né, até 2050, duas grandes metas, né? Uma meta no nosso negócio de aço siderúrgico, que é um negócio que hoje a gente está concentrado na Europa, já teve aqui no Brasil, né, com siderúrgica aqui no Brasil, não tem mais, que é uma missão de reduzir em 30% a emissão de carbono pelas nossas siderúrgicas até 2030, e almejando ser carbono neutro, né, ter o chamado aço verde até 2050. Né? Isso é uma outra área de negócio da ThyssenKrupp, que eu não participo, né, que é a ThyssenKrupp Siderurgia, né? Mas ela também acaba sendo, para essa missão, também está vinculada a essa missão que está aqui à direita, que é a missão de prover para a indústria em geral, né,
tecnologias e soluções para hidrogênio verde, principalmente produção de hidrogênio verde e seus derivados, né, com base aí principalmente na eletrólise, né, na tecnologia de eletrólise, que a gente tem uma tradição aí de mais de 60 anos aí nessa indústria, né, de eletroquímica, né. Bom, a gente fala de hidrogênio verde, por que a gente está falando tanto de hidrogênio verde, né, hoje em dia? Como o Massimiliano falou, né, principalmente por conta da redução aí dos custos da energia renovável, né? Já se discute hidrogênio há algumas décadas, né? Mas hoje o que acontece, né? O custo das energias renováveis está fazendo tudo isso ficar comercialmente viável hoje em dia, né? Como foi falado, a gente tem na última década uma redução importante do custo aí de eólica, de solar, né? O Brasil, concordo 100% com o Maximiliano, que o Brasil tem tudo aí para ser um celeiro do hidrogênio verde por conta da matriz energética renovável diversificada, né? Possibilidade aí de você produzir hidrogênio verde usando diversas fontes, né, complementares, né, entre uma e outra, né, e toda a parte de infraestrutura que nós já temos aqui, né, na região de portos, de grid, né, para interconexão do sistema elétrico, né. Uma visão que a gente tem também na ThyssenKrupp é de que quando a gente fala de hidrogênio verde, a gente está falando de uma escala grande, né, de um mercado que não vai ser somente com soluções pequenas, com plantas pequenas, que a gente vai conseguir cobrir, né, trocar, vamos chamar assim, os combustíveis fósseis, né, o hidrogênio cinza, por hidrogênio verde. Você tem aí se você falar só no uso do hidrogênio, né, o hidrogênio cinza hoje utilizado no mundo, né, basicamente para a produção de amônia e fertilizantes, metanol, refino de petróleo, a gente teria que implantar 800 gigawatts de hidrogênio verde, né, para substituir só o que já tem, né? Sem falar, e que inclusive eu acho que são mercados até mais que tendem a evoluir mais rápido para o hidrogênio verde, outros mercados, né? Por exemplo, a parte de transporte, né? Principalmente transportes de grandes veículos, né? Naval, caminhões, ônibus, né? Ferroviário, né? Transporte que hoje usa, em geral, diesel, né? Combustível fóssil, e que ainda vamos chamar assim, a tecnologia de eletrificação direta, né? Vamos chamar assim, as baterias não conseguem dar uma solução para esses grandes meios de transporte, né, de grande escala, de grande capacidade, né? Acho que já está resolvendo para o carro a passeio, né? Mas quando a gente fala de ônibus, caminhão off-road, navio, trem, não temos uma perspectiva, por exemplo, da bateria lítio-íon ter condições técnicas, né, para entrar nesse mercado. E aí, onde eu entendo que o hidrogênio, junto com a tecnologia de fuel cell, né, consegue dar uma solução aí, né, de tornar esses meios de transporte aí com emissão zero, né. Então, assim, a gente entende que vai ser um mercado grande, a gente vai precisar, acho que como o Daniel mencionou, né, a gente vai precisar de plantas de vários tamanhos, né, as plantas tamanho P, M, G e extra G, né, e especificamente, né, olhando esse mercado, a ThyssenKrupp se posiciona, acho que muito claramente, né, como uma empresa que quer se envolver nos projetos que a gente entende ser de grande porte, né. Grande porte, nosso entendimento soluções de hidrogênio verde, produção de hidrogênio verde a partir de 20 megawatts, né? O que dá aí cerca de 4.000 normal metro cúbico, né, por hora de produção de hidrogênio. E a gente tem já, né, vamos chamar assim, uma solução totalmente modular, né, para essa planta de produção de hidrogênio verde de 20 megawatts e que a gente consegue compor, né, com vários módulos, por exemplo, e chegar aí a centenas de megawatt até a escala de gigawatt, né? Como eu comentei, a nossa tecnologia, né, de eletrólise da água, né, a eletrólise alcalina da água para a produção de hidrogênio verde, ela é derivada
de décadas aí de tradição que a gente tem em eletrólise, principalmente para a indústria de cloro-soda, né, que também utiliza eletrólise na indústria petroquímica para produzir esses insumos, né, o cloro e a soda cáustica, né. A gente tem aí cases aí, tem planta de produção de hidrogênio por eletrólise, tem cases até de 40 anos atrás, inclusive aqui na América do Sul, no Peru, plantas ainda funcionando, claro, uma geração de tecnologia mais antiga, lógico, hoje conseguimos uma eficiência energética muito melhor, mas enfim, é uma tecnologia que eu diria que ela está pronta, não existe desafio técnico, vamos chamar assim, de comprovar a eficiência, comprovar a robustez, né, dessa tecnologia. Ela está disponível, né? A gente também vem investindo em aumento da nossa capacidade de manufatura dos eletrolisadores, né? Hoje a gente tem cerca de uma capacidade de manufatura equivalente a 1 gigawatt, né, de manufatura de eletrolisadores por ano, e a gente já está investindo, quer dizer, em breve, daqui, acho que no máximo 2 anos, a gente vai ter um parque de manufatura expandido para ter uma capacidade de produção de 5 gigawatts por ano, né, de eletrolisadores. Então, a gente realmente está comprometido com esse mercado, nosso planejamento estratégico, vamos chamar assim, está comprometido com esse mercado. Não temos dúvidas de que o hidrogênio verde vai decolar, né? E principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil, sem dúvida, é um país que a gente considera chave para esse mercado. Aqui mais alguns detalhes aí da nossa tecnologia, né? Tipicamente uma eletrólise alcalina, né, da água. Você tem no módulo dos eletrolisadores a parte de pré-tratamento da água, né, uma purificação dos gases aí, hidrogênio e oxigênio produzidos, ok? Tudo no mesmo módulo. Alguns projetos que a gente já está desenvolvendo, né? A gente tem já uma planta pequena na Alemanha, que a gente usa para testes e também melhoria contínua da tecnologia, mas esses projetos já estão em andamento, quer dizer, em andamento que eu digo é implementação. A gente, em breve, poucos anos, algum desses projetos vão começar a produzir hidrogênio verde, como é o caso aí da Hidro-Quebec, 88 megawatts lá no Canadá, né, 20 mega também com a CF Industries, que é uma empresa de produção de fertilizantes nos Estados Unidos, que está justamente começando a produzir hidrogênio verde para ter uma amônia híbrida, vamos chamar assim, né, com uma parcela verde e uma parcela ainda cinza, né, projetos aí no Oriente Médio também enormes, que já estão em fase de engenharia de desenvolvimento. E o último projeto é o STEAG, na Alemanha, também grande, em 500 megawatts, também em fase aí de engenharia básica. Okay? Não menos importante, né, a ThyssenKrupp também detém aí, né, e aí com mais de tem um século de tradição, né, em tecnologias para produção de amônia e fertilizantes nitrogenados, metanol, que é outro derivado importante do hidrogênio verde, né? Temos soluções integradas, né, de plantas de amônia integrada com a planta de eletrólise de hidrogênio verde. Né, por exemplo, você combinar 20 mega de eletrólise com uma planta de 50 toneladas por dia de amônia, né, e isso a gente consegue fazer nessa escala totalmente modular, ambas plantas, né, que também a gente entende importante para viabilizar aí projetos nessa área. Fora do PowerPoint, né, eu vi que eu já estourei meus 12 minutos aqui. Eu queria só colocar dois pontos que eu achei muito interessantes na apresentação do Massimiliano, e que eu concordo com ele, né, com relação às plantas híbridas aqui no Brasil. Né, o Brasil tem um potencial fantástico, como ele já descreveu, né, de você poder combinar várias fontes de energia verde para produzir o hidrogênio verde. Mas eu só acho que a gente, até como parte da discussão aqui que a gente possa fazer no futuro, acho que a gente, como grupo interessado aqui, né, em desenvolver o hidrogênio verde no Brasil, a gente tem que estar preparado para defender essas ideias, né? Porque
eu sinto que, assim, outros países não são bobos, né? A Austrália, Chile, de certa forma, sabem que vão competir com a gente nesse mercado, não tem essa diversidade de matriz energética que a gente tem, né? E a gente tem que estar preparado para defender, por exemplo, né, que hidrelétricas é uma energia verde, né? Porque às vezes eu ouço em alguns debates, principalmente com pessoas, né, do exterior, de que não, hidrelétrica não tem que ser considerado verde porque o impacto ambiental da hidrelétrica é significativo, né? Outra questão também, o uso das plantas híbridas, como o Marcelo falou, depende, de certa forma, de utilizar o nosso grid, né? A transmissão gera alguns custos, mas também tem os benefícios de você poder utilizar as várias fontes energéticas, uma complementar com a outra, né? E existe um debate já em certificação de hidrogênio que põe essa questão, será que é possível certificar hidrogênio verde se essa energia passa por um grid, né, e a gente não tem um efetivo controle da origem, né, da energia verde? Eu acho que a gente tem que estar, assim, como, né, interessados. Acho que um lobby seria um lobby do bem, né, positivo, para a gente saber defender o Brasil, as vantagens do Brasil nesses debates, né? Temos a COP agora, né, no final do ano, pode ser uma primeira oportunidade. Acho que é isso que eu queria deixar. Obrigado a todos pela oportunidade. Tá bom, muito obrigado, Luiz. Muito interessante ver também essa parte de eletrolisadores em grande escala e também mostrar um pouco o que mais nós podemos fazer com hidrogênio verde, né? Porque a gente sempre foca muito as discussões sobre a produção, mas o outro lado, a demanda, a gente também, o consumo, a gente também precisa olhar, porque senão a gente produz e não sabe o que fazer com isso, né? Quando eu vi na sua apresentação essa imagem lá da Arábia Saudita, eu me lembro de uma fala do ministro de óleo da Arábia Saudita, o Yamani. Ele foi uma vez perguntado sobre o futuro de óleo combustível. E ele respondeu que a idade da pedra ele acabou não porque a gente não tinha mais pedras, porque a gente encontrou novas ferramentas. Então, e assim, eu acredito muito também, bom. A gente vai trabalhar, ou a gente vai ver isso com óleo. Eu acredito que o óleo vai acabar antes que o óleo acabar, porque ela vai ser substituído gradativamente por novas tecnologias, que é hidrogênio verde, porque cada vez mais precisa ser mais sustentável, né? Então, mas agora a gente precisa também olhar para essa questão de logística. O que a gente faz com esse hidrogênio? A gente consegue produzir ele, a gente tem que transportar ele para os locais de consumo ou a gente precisa também exportar o hidrogênio. Como o Massimiliano mostrou muito bem, a gente tem um enorme potencial de produzir aqui através da nossa abundância em energias renováveis que nós temos aqui no Brasil, mas a Alemanha quer consumir. Então, como a gente vai conseguir levar isso agora para a Alemanha? E eu acho que por isso é bastante interessante a presença aqui do Felipe Segentini, do Porto do Açu. Porto do Açu é um dos portos importantes que está entrando nesse mundo também de hidrogênio verde, junto com o Porto do Pecém e outros. Então, gostaria chamar então o Felipe. O Felipe, ele é formado em engenharia de produção pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita e ele já atuou no mercado de logística ferroviária e no mercado de exportação de commodities agrícolas. Então, é uma combinação, acho que, bastante interessante. Ele ingressou no Porto do Açu como gerente do terminal de multicargas e agora, atualmente, assumiu o trabalho de desenvolvimento dos projetos de inovação e negócios sustentáveis no Porto do Açu. E a gente já conversou várias vezes sobre as ideias que o Porto do Açu tem
na questão de hidrogênio verde, eu acredito que o Felipe vai expor agora algumas dessas visões ou dessas ideias para nós. Bom dia, Felipe. Obrigado, Ansgar, pela apresentação. É sempre um prazer estar envolvido nessas discussões com pessoas tão capacitadas que a gente vê que, de fato, o hidrogênio verde não é só uma discussão internacional e que a gente conseguiu trazer isso aqui para dentro do nosso ambiente de negócio brasileiro. E uma curiosidade, acho que o Ansgar foi uma das primeiras pessoas que eu conversei sobre hidrogênio verde há quase 1 ano e meio atrás, quando a gente começou a explorar essa oportunidade aqui para o Porto do Açu. Então, obrigado de novo pelo convite. Deixa eu projetar uma apresentaçãozinha rápida aqui também, para tentar depois a gente focar na discussão, que eu acho que é mais importante. Então, primeiro, vou tentar contextualizar o que é o hidrogênio hoje dentro da estratégia de desenvolvimento de negócio do Porto do Açu. Aí uma breve introdução do Porto. Então, o Porto do Açu é uma empresa que faz parte de um grupo de empresas que é controlada hoje pela Prumo. A Prumo tem como principais acionistas o EIG e o Mubadala, e tem como objetivo estratégico esse desenvolvimento do porto. E aí eu acho que o porto tem uma característica que vale muito ressaltar, é que o Porto do Açu é um porto indústria. E por que é importante a gente ressaltar isso, principalmente quando a gente traz para esse contexto de desenvolvimento de hidrogênio? Dentro da estratégia do porto, os nossos negócios se desenvolvem por hubs, né? Então, a gente tem um hub já bem desenvolvido de petróleo, um hub de minério, um hub de logística. Atuamos dentro desse hub de petróleo com um hub industrial de atendimento e estamos desenvolvendo agora esse hub de gás e energia. E dentro desse contexto de desenvolvimento de hubs, todos eles estão funcionando como plataformas para esse desenvolvimento de negócios sustentáveis, que hoje é um pilar dentro da nossa estratégia de sustentabilidade do Porto do Açu. E aí, dentro desse pilar, a gente começou a consolidar essa ideia de açúcar import. E o conceito do açúcar import, esse modelo, ele está muito conectado com o desenvolvimento do hidrogênio dentro da área industrial do porto. E todo esse desenvolvimento do hidrogênio, a gente viu desde o começo que ele vem muito associado à disponibilidade da energia renovável. Então, a gente já viu hoje, inclusive, dentro da fala do Maximiliano, a importância que o Brasil vai ter dentro do mercado de hidrogênio, e um dos motivos que vai ser relevante para o Brasil é o fato da gente ter uma energia renovável abundante, um potencial de crescimento para essa energia muito grande, o que vai trazer essa energia para custos baixos e que vai possibilitar a produção de hidrogênio verde também a baixo custo. E aí, associado a essa sua fala, que é a questão do transporte, a gente entende que uma das indústrias que vem junto com a indústria do hidrogênio verde vai ser a indústria da amônia, seja para consumo ou seja para transporte, porque hoje a gente sabe que o mercado de amônia já é um mercado que tem uma tecnologia de transporte muito consolidada, e a gente vê um conjunto de indústrias que estarão associadas ao desenvolvimento do hidrogênio, porque essas indústrias sofrem uma pressão para a descarbonização e são, em grande maioria, as indústrias que hoje são as maiores emissoras de CO2 na atmosfera. Então, dentro desse contexto de desenvolvimento de e aí, isso também é uma característica muito importante, é o fato da gente estar em desenvolvimento, o que permite que as indústrias, desde a sua concepção, já nasçam sustentáveis, porque uma das dificuldades que a gente entende que vai ser exatamente essa transição, porque as indústrias têm um modelo, têm uma tecnologia associada a esse modelo, e para que elas se tornem sustentáveis, elas vão ter que transitar e vão ter que, muitas vezes, se adaptar para poder receber esse hidrogênio como fonte limpa de combustível. E aí, só para dar um contexto desses projetos que a gente vem desenvolvendo no Porto e que estão associados a essa estratégia de desenvolvimento do hidrogênio, então a gente tem hoje um projeto em andamento com a Equinor para a produção de energia solar dentro da área do Porto. Então, é uma planta que tem uma capacidade estimada de 150 megawatts. Recentemente, anunciamos, junto com um conjunto de outros projetos,
o projeto de eólica offshore, bem ali na frente da Bacia de Campos. A Bacia de Campos, imagino que todos já saibam, é um dos 3 locais que tem maior potencial de geração de energia eólica do Brasil. Então, a Prumo anunciou um dos projetos que está em fase de pré-licenciamento, um projeto que pretende produzir até 2,2 gigawatts de energia. Ali, dentro da Bacia de Campos, nós já temos quase 10 gigas de projeto anunciado. E também anunciamos esse ano uma parceria com a Fortescue para estudar um projeto de uma planta de hidrogênio verde de 300 megawatts, que foi o que nos colocou, de fato, nesse mercado e que vem nos estimulando a desenvolver todos os elos da cadeia que vão ser necessários para que esse mercado, de fato, pare de pé e que ele se torne uma realidade num futuro bem próximo. E aí, para a nossa discussão, eu queria deixar alguns pontos aqui que eu entendo que são importantes e que a gente já entende ali que o Porto está pronto para receber. Então, primeiro, essa questão da energia renovável. Indiscutível a importância da disponibilidade da energia renovável para o desenvolvimento dessa indústria no Brasil. Um ponto importante que a gente fala, às vezes, pouco nesses fóruns é a questão da água. Essa é uma indústria que consome muita água, então vale também essa preocupação de quais serão as fontes, como que é a capacidade hídrica de uma região que vai desenvolver esse tipo de projeto. E aí vamos voltar para a exportação, e aí eu acho que é um ponto de discussão importante. Como será exportado o hidrogênio no futuro? Será que a gente vai estar pronto quando essas indústrias estiverem prontas para exportar na forma de hidrogênio? Será que as nossas instalações, os portos do Brasil vão ter condições de escalar, de fato, essa exportação? A gente vê no Porto do Açu hoje, um dos nossos terminais é o terminal que opera minério, que opera óleo de petróleo e que tem capacidade hoje com calados de até 27 metros para exportar grandes embarcações. Eu acho que essa capacidade nos portos brasileiros, e tem outros portos com essa capacidade, também vai ser importante para abastecer o mundo com esse hidrogênio que com certeza vai ser produzido aqui no Brasil em escala industrial. E aí também para a nossa discussão, como eu já mencionei aqui, acho que vale esse destaque, né, das indústrias, que hoje são as maiores emissoras de CO2 no seu processo de produção. E aí fica a discussão, né, será que essas vão ser as indústrias que realmente vão se descarbonizar primeiro, que vão se movimentar para transitar de um consumo de combustível fóssil, muitas vezes, para um consumo de hidrogênio? Como é que está também a tecnologia, né, andando junto, não só na produção, mas também nessa descarbonização industrial? E aí, um último gráfico que a gente discute bastante também é para, de fato, reforçar esse potencial do Brasil para ser, de fato, o local do mundo para a produção desse hidrogênio de baixo custo, que está muito hoje baseado no nosso potencial de geração de energia renovável, que também seria uma geração de energia renovável a baixo custo, que é o que mais representa, né, dentro do custo do hidrogênio, o custo da energia é o que mais impacta. Espero ter otimizado o nosso tempo para a nossa próxima discussão e agradeço de novo a oportunidade de estar aqui presente, não só representando o Porto, mas dentro desse fórum de uma discussão tão importante. Tá bom, muito obrigado, Felipe. Você recuperou bastante o nosso tempo e agora a gente tem muitas perguntas que estão chegando aqui. Eu vou ler as perguntas e direcionar isso para quem foi colocado. E vamos abrir uma discussão, mas os outros eu acho que também podem entrar nesses temas. E a gente tem mais uns 20 minutos ainda para uma discussão. Acho que tem bastante perguntas que nós podemos responder e que entram exatamente nos temas que a gente já está discutindo aqui.
Então, a primeira pergunta para o Massimiliano, se ele poderia se aprofundar sobre as possibilidades que as plantas hídricas oferecem. Qual o maior desafio na sua implementação em relação a uma planta energética tradicional? Massimiliano. Então, para uma planta híbrida, o problema maior que vamos ter é que provavelmente vamos ter excedentes de geração elétrica. Nós fizemos algumas simulações para uma planta híbrida a partir de hidroelétrica junto com eólica offshore para a Nova Zelândia, e tem momentos onde o eletrolisador está pedindo 100 megawatt-hora e pelo fato de ter uma planta híbrida, tem momentos onde temos 120, 130 megawatt-hora. Esse delta, o melhor é fazer um Project Finance Model e ver se por ali é beneficioso para o sistema de armazenar isso numa bateria. Na verdade, isso hoje não é economicamente viável e eu tenho modelos que podem provar isso. O melhor nesse caso seria, no caso de ter um mercado spot, somente estar injetando na rede, que isso vai gerar também um revenue que pode ainda melhorar um pouco o valor e o custo do hidrogênio. O assunto de uma planta híbrida é muito atrativo e o desafio que poderíamos ter é exatamente esse, que teríamos que fazer alguma avaliação sobre a curva da geração, tanto na eólica como na fotovoltaica, para poder fazer a avaliação também de quanto vamos sobredimensionar a planta para melhorar o fator de operação do eletrolisador. Essas são as duas questões que temos que ter bem presente. Então, eu entendo essa planta hídrica, assim, qualquer planta de geração de energia através de fontes renováveis sempre tem o desafio como lidar com a intermitência. Sim. Então, a grande questão de uma planta híbrida, como eu vou montar a minha planta híbrida para realmente, porque o eletrolisador ele precisa uma fonte de energia relativamente estável. Então, como eu consigo balancear isso e otimizar esses recursos que eu tenho? O Daniel, você também lida com esse ponto, certamente. Bacana. Eu queria trazer, Ansgar, aqui um conceito de hibridização um pouco complementar. Quando a gente está falando, o Maximiliano está falando da geração híbrida, ele está falando da geração híbrida de eletricidade, né? Eólica com solar, hídrica, etc. Eu acho que vale a pena a gente pensar na geração híbrida de hidrogênio. Entende? Por exemplo, incluindo a geração de hidrogênio por eletrólise e reforma de biometano, eletrólise e reforma de etanol. Então, pensando numa geração flat de hidrogênio. Então, eu acho que a gente deveria buscar uma análise de quais seriam as outras, por caso do Brasil especificamente, né, que temos mais de uma fonte de geração de hidrogênio verde, quais seriam outras possibilidades de tornar essa geração de hidrogênio híbrida. Agora, tratando sobre híbrida na geração e híbrida em combustíveis, né, em fontes. Tratando especificamente da geração solar, fotovoltaica e da eólica, eu também concordo contigo, não apenas por uma questão técnica do eletrolisador trabalhar melhor, quanto mais flat for essa geração, né, mas também para garantir que a viabilidade do sistema ocorra, né? Que seja, quanto mais tempo eu tiver o meu sistema trabalhando na capacidade nominal, mais barato vai ser aquele hidrogênio. Então, esse desafio que está sendo colocado de adequar a geração do hidrogênio para flutuações, utilizar excedentes de energia, eu acho que é muito inteligente, mas eu queria trazer para a conversa, até para ouvir os nossos outros colegas aqui, a possibilidade da geração híbrida de hidrogênio, não apenas da geração elétrica.
Não sei se eu trouxe mais respostas ou dúvidas, mas era só para trazer um ponto de vista um pouco diferente. Não, eu concordo com isso. De fato, estamos fazendo uma análise para uma planta híbrida de geração de hidrogênio a partir de biogás, com captura de carbono e também eletrólise, que acho que isso seria bem competitivo. Mas, como estamos falando de plantas híbridas, hoje tudo isso está em um estágio de papel, né? Tudo é modelagem, e acho que tem 2 ou 3 plantas efetivamente que estão fazendo isso, mas numa escala bem pequena. O problema de uma escala pequena é o CAPEX. Não é a mesma coisa ligar a Luiz Antônio e falar para ele, eu vou comprar 1 megawatt, e falar, olha, eu vou fazer um projeto de 500 megawatts. Né? Então, isso também é um fator que temos que ter presente no momento de fazer um projeto de hidrogênio, né? Que a escala é quem também vai fazer de driver para que o custo também possa cair. Perfeito, obrigado. Eu espero que a gente conseguiu responder um pouquinho ou acrescentar nessa discussão, né? Até queria também colocar um gancho rapidamente. Quando é híbrido, a gente fala também, na verdade, também na parte da demanda do consumo. Então, híbrida pode ser tanto para exportação como também para um consumo interno, para um consumo, principalmente um Porto do Açu, por exemplo, como um hub, como uma área industrial, pode ter vários consumidores. Então, isso também acrescenta e aumenta, digamos, a possibilidade de eu realmente ter uma estabilidade na geração, no balanço de geração e consumo. Agora, uma questão que o Daniel trouxe, eu acho que é interessante, e também o Jaime Fingerhut perguntou aqui, ele gostaria de saber dos palestrantes qual o potencial de produzir hidrogênio verde a partir de biomassa e biometano, que temos, a gente já falou sobre isso, como abundância aqui no Brasil. Não sei quem gostaria de se aventurar nessa... Bom, eu posso começar, eu acho que é uma boa discussão, eu posso começar. Sim, tecnicamente é possível, né? Biomassa, a princípio, a primeira tecnologia que pensaria seria a gaseificação de biomassa, né? O grande desafio, né, que eu já me envolvi no passado um pouco com essas discussões, o grande desafio de uma gaseificação de biomassa, usar isso é a logística, né? Logística e a capacidade de você manter um suprimento de biomassa, né, constante, contínuo, para alimentar esse processo, né? De novo, a gente cai na velha questão de manter a planta. O ideal é sempre qualquer planta industrial, né, seja um eletrolisador, um gaseificador, mantê-la funcionando na sua capacidade plena. Essa é sempre a regra de ouro para você ter a economicidade, né, ideal. E, por exemplo, né, a gente teve já no passado, a ThyssenKrupp teve no passado um projeto lá no Japão de gaseificação de resíduo sólido urbano, né, uma planta 20 megawatts de gaseificação de resíduo sólido urbano, isso já faz tempo, há mais de 20 anos. E foi construída a planta, o investidor, se não me engano, um dos investidores era a Mitsubishi, né? E a planta operou por um tempo, cerca de alguns poucos anos, mas teve que parar, porque o suprimento do resíduo sólido urbano, toda aquela logística não conseguia se manter aquela logística de suprimento do RSU para a planta e manter aquilo funcionando, né? É sempre um grande desafio que a gente tem que levar em questão. De novo, acho que o desafio não está na tecnologia, a tecnologia existe, tá? Gaseificação, biomassa, é essa questão mais logística de suprimento, né? E o biometano, acho que também, né, biometano no final é metano, né? Acho que também passa por isso, né? O Daniel comentou, você tem já as tecnologias de reforma, né, do metano para produzir hidrogênio. O desafio sempre não é tecnologia, é suprir biometano numa escala
suficiente e minimamente constante para você manter esse reformador funcionando. Eu acho que, no geral, são desafios parecidos. Eu queria só complementar, Ansgar, se você permitir. Claro. Legal. Bom, eu acho que eu trago uma visão complementar, né? Mas talvez antagônica dos meus colegas aqui. Primeiro, que eu acho que a escala, tem dois tipos de escala. Tem uma escala que é a quantidade de equipamentos produzidos e tem um aumento do tamanho do equipamento, né? Eu, particularmente, que eu estou falando por mim, né? Eu acredito muito na modularidade, é o primeiro ponto. Então, eu discordo um pouco do Maximiliano quando ele fala que só tem viabilidade grandes plantas de geração de hidrogênio. Eu discordo porque o CAPEX de plantas menores, ele impacta muito menos no custo do hidrogênio do que o custo do insumo. Entende? Então, se eu tenho um insumo barato, né? Eu estou falando isso porque em sistemas de médio porte que a Hytron produz, a gente tem sido muito competitivo quando estamos falando do uso do biometano. Então, a gente consegue ser metade do preço do hidrogênio de um eletrolisador de grande porte num sistema de médio porte. Por quê? Se eu tenho biometano sendo produzido como custo, né, a partir de um resíduo, é muito competitivo esse hidrogênio. Então, talvez, juntos, a gente possa suprir as simulações que estão sendo feitas para uma realidade dos equipamentos da Hytron. Então, eu acho que isso é um ponto para a gente avaliar junto. Só para citar alguns casos, existem plantas que se pagam em 18 meses nos clientes que consomem hidrogênio atualmente. Então, partindo ali de reforma. Então, esse é um ponto. Então, eu entendo que a escala, a quantidade de equipamentos, né? Se eu produzo 10 equipamentos por ano, é diferente de eu produzir 100, que é diferente de eu produzir 1.000. E aí eu trago a correlação do que houve no mercado brasileiro com a geração solar fotovoltaica, que no começo eram viáveis plantas grandes. E aí o Brasil estimulou 3 gigas, 5 gigas de geração em grandes plantas. 3 gigas. A geração pequena, de pequena escala, ela foi crescendo, crescendo, e também hoje é giga. E também é competitivo. Então, a gente pode ter na nossa própria casa uma geração viável para o uso residencial em plantas de 2 kW. Então, eu acredito muito na visão que a GIZ traz quando a gente está trazendo o tema, por exemplo, de Power to X, né? Que seja a gente produzir localmente, para um consumo local, uma quantidade bacana de combustível. E fazer isso modularmente. Então, essa é uma realidade que a Hytron acredita e que a ANEA acredita muito. Lógico, para grandes consumidores, grandes plantas, e a gente também fornece sistemas desse tipo. Mas, na minha cabeça, se eu produzo hidrogênio próximo do consumo, pegando o exemplo do uso em caminhões e ônibus, então, se eu tenho quantidade de biometano suficiente e um equipamento do porte adequado para suprir aquela demanda, aquilo é viável. É um ponto. O outro ponto que eu gostaria de ressaltar, a gente, no primeiro momento, e aí eu concordo plenamente com o Luiz, no primeiro momento, a gente tem que sair do uso da biomassa heterogênea. Entende? Então, um projeto que é baseado em resíduo sólido urbano, o resíduo sólido urbano ele não é homogêneo. Ele tem características que mudam dia a dia, mudam com a temperatura, mudam com o insumo, etc. Agora, se eu estou falando de um insumo normatizado como o biometano, que sai sempre aquela mesma composição do biometano, essa flutuação ela não existe. Se eu estou falando do etanol, um combustível certificado, padronizado, essa flutuação não existe. Então, é por isso que eu entendo que, nessa transição energética, o uso de combustíveis, biocombustíveis certificados, etanol, biometano, óleo vegetal, que é um combustível padrão, é o que viabiliza a produção do hidrogênio sem essas flutuações que uma biomassa heterogênea traz. Então, mais uma vez, para contribuir com a discussão, eu estou trazendo um ponto de vista complementar para que a gente possa analisar junto dentro dessa importância desse tema.
Bacana, obrigado, Daniel e Luiz. Agora, uma questão importante, eu acho que você mencionou isso um pouco, você trouxe um pouco essa questão de descentralização da geração de hidrogênio. Isso leva a uma outra pergunta, que talvez o Felipe pode nos ajudar, a respeito do transporte de hidrogênio. A pergunta do Ricardo é como é feito o transporte do hidrogênio se é feito em formato de gás líquido, não seria um transporte perigoso? E eu vou acrescentar quais são hoje as opções, digamos, no mercado para fazer o transporte de hidrogênio de uma forma segura. Uma forma a gente já olhou, vamos transportar isso ao menos o mínimo possível com uma geração, digamos, descentralizada. Mas se a gente precisa transportar, por exemplo, para a Alemanha exportar, quais são hoje as formas de transporte possível? Obrigado, Ângelo. Pergunta capciosa, mas vamos tentar responder com o que a gente já sabe e tem de informação e tecnologia disponível. Acho que essa é uma das grandes discussões, inclusive, do mercado de hidrogênio, que eu até tinha mencionado, como é que a gente vai transportar esse hidrogênio assim que a gente tiver ele em escala industrial. Uma das opções que a gente mais ouve o mercado discutir é, de fato, transformar esse hidrogênio em amônia e transportá-lo na forma de amônia. E aí depois você, obviamente, tem que fazer o cracking dessa amônia, né, para depois trazer ela de volta para a forma de hidrogênio. Para isso, a gente já tem navio disponível, já tem terminais no mundo com tancagem disponível para receber essa amônia e teria a condição de fazer a logística nessa forma. Outra discussão é na forma de metanol, biometanol, é um outro que a gente ouve bastante, até pela aplicação do metanol como combustível. Pensando não só na exportação, mas também no mercado interno, uma discussão interessante que tem hoje é de usar os gasodutos e aí você inserir o hidrogênio dentro do gasoduto, misturado hoje com o gás, já aproveitando de uma capacidade que o gasoduto tem. Então, hoje tem um estudo que diz que até 10% de mistura de hidrogênio dentro do gasoduto, o gasoduto teria condição de transportar, e isso para uma distribuição interna e até para já uma transformação, né, do gás que a gente usa como combustível para aquecimento e para todos os fins que a gente tem do gás que está no gasoduto, já melhoraria também a nossa matriz. E aí vem a discussão da tecnologia para transportar hidrogênio na forma de hidrogênio. O que a gente entende, né, pelas discussões, é que muito provavelmente ele seja transportado da mesma forma que é hoje o GNL. Então, transformar ele numa forma líquida, transportar ele na forma líquida utilizando uma tecnologia de criogenia, para daí, de fato, fazer essa transformação. Existe uma empresa hoje que já está desenvolvendo um navio para transporte específico de hidrogênio. Esse estudo já está em andamento, esse projeto já está em andamento, mas se a gente tivesse que hoje transportar esse hidrogênio, muito provavelmente ele hoje não seria na forma de hidrogênio, seria na forma de uma dessas outros produtos, né, à base de hidrogênio, porque a gente não tem nada específico para hidrogênio desenvolvido em escala industrial. Bacana, obrigado, Felipe. Tem muitas perguntas aqui, eu fico um pouco com medo, porque eu mesmo, assim, chegou uma pergunta aqui que eu gostaria só responder rapidamente e depois passar um desafio, não foi combinado nada, não ficam assustados, para cada um de vocês, rapidamente, para fechar o nosso painel tão rico. Então, a pergunta que foi da Natália Mello, ela queria saber se no Brasil, no contexto atual, há oportunidades para empreendedorismo e inovação com relação a hidrogênio verde. Isso que eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Na verdade, a tecnologia de hidrogênio, geração de hidrogênio verde, não é uma tecnologia de inovação,
Mas existem, assim, de eletrólise que eu estou falando, mas existem muitas outras formas como o hidrogênio pode ser gerado, transportado e principalmente aplicado. Então, ali, hidrogênio, eu acho que tem muito espaço para inovação. E eu posso dizer que nós, como Câmara de Comércio, fazer um pouquinho de propaganda em causa própria, nós vamos lançar em breve alguns painéis de inovação, trazendo inovação para o Brasil. Faz parte de um projeto do governo alemão, trazendo inovação sobre o tema de hidrogênio verde. E, sei lá, só posso dizer, fiquem ligados. Daqui a pouco nós vamos lançar alguns desafios nesse momento, onde realmente o ecossistema de inovação aqui no Brasil, que é tão forte, pode se envolver também nesse assunto. Agora, eu gostaria de fazer um desafio rapidamente para cada um de vocês, antes de fechar. E não sei se vocês conhecem esse famoso elevator speech, aquele desafio que vamos imaginar, vamos pegar agora a Angela Merkel, como estamos no painel alemão, vocês encontram a Angela Merkel no elevador e vocês têm 1 minuto para lançar uma mensagem para ela sobre o hidrogênio verde e Brasil. O que vocês diriam? Eu vou agora, aleatoriamente, vou primeiro perguntar para o Luiz e depois a gente vai para os outros, eles têm um pouco tempo de pensar mais. Luiz, vou te pegar no frio mesmo. Tá bom, obrigado, mas é muito bacana. Bom dia, senhora Merkel. Sou um grande fã da senhora há muito tempo. A senhora vem sendo uma grande líder global. Mas a gente precisa conversar sobre hidrogênio verde. A Alemanha tem grandes planos para o hidrogênio verde e não vai conseguir fazer isso sem o Brasil, né? O Brasil, sem dúvida nenhuma, tem as melhores possibilidades aí para a produção do hidrogênio verde ao custo mais competitivo globalmente, por conta da diversidade da matriz energética dele, facilidades logísticas, infraestrutura interna, acoplamento com o mercado interno. Então, vamos considerar o Brasil e essas vantagens que o Brasil oferece, que eu comentei com você, para a produção do hidrogênio verde. A gente tem que olhar a certificação do hidrogênio verde de uma forma mais ampla, não restringir muito, porque quanto mais a gente restringir, e mais demorado vai ser esse mercado crescer. Então, é isso que eu deixo para a senhora. Olhe com o Brasil, preste atenção no Brasil, que nós somos a solução aí para os seus anseios aí de descarbonização da economia alemã. Obrigado. Valeu, obrigado. Chegamos lá embaixo. Massimiliano, um minuto ou menos, quando você puder, porque já está em cima da hora. Tá, então, basicamente que o Brasil é o hub industrial da Alemanha. Quase todas as empresas alemãs estão no Brasil. Então, faz sentido que se você quiser produzir algum gás, alguma coisa, na Latam de maneira econômica e com empresas da Alemanha, seja no Brasil. Em outro lugar, não faz muito sentido, não. É só isso. Ótimo, bem ao ponto. Felipe. Vamos lá. Bom dia, senhora Merkel, muito prazer. Primeiro, eu queria fazer um convite para a senhora conhecer o Porto do Açu. O Porto do Açu é um porto indústria com capacidade de desenvolver esse novo mercado. Estamos dentro desse contexto do Brasil com todo esse potencial de geração de energia renovável e eu acho que ali a gente tem um ambiente propício para fazer essa conexão Brasil e Alemanha para abastecimento no futuro desse mercado, desse gigante mercado de hidrogênio que vai ser gerado. Valeu, obrigado. Último, Daniel. Olha, esse desafio é muito bacana, mas por incrível que pareça, eu ia começar agradecendo por ela ter criado todo esse programa do hidrogênio na Alemanha, pela trazer à tona, né, essa questão da sociedade do hidrogênio.
Ia pedir para ela fortalecer ainda mais o papel da AHK e da GIZ no Brasil, porque vocês estão fazendo um papel brilhante. E, de fato, eu complemento aqui a questão da certificação, muito bem colocada pelo Luiz, e também a questão do transporte. Eu abriria um pouco mais a mentalidade para os biocombustíveis, que inclusive vocês têm na Alemanha, como, por exemplo, o biometano, e para o transporte de hidrogênio em combustíveis como o etanol, que podem produzir localmente, além do hidrogênio verde, um CO2 verde que a indústria também utiliza. Então, eu levaria um pouco mais dessa visão de ampliar o que já está muito bem feito por vocês da Alemanha. E agradeço também aqui a essa parceria aí entre os nossos países, porque isso vai trazer muitos frutos, com certeza, né? Então, a Angela Merkel já deu um grande passo para a gente, já colocando mais de 9 bilhões de euros ali para motivar tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje. E aproveito também para agradecer, nesses últimos 2 segundos, o convite. Um prazer estar com vocês, Luiz, Maximiliano, Felipe, Ansgar, e eu espero que esse seja mais um de grandes outros eventos que a gente tem participado conjuntamente. Com certeza, muito obrigado e desculpem esse desafio, pegar vocês, digamos, meio no frio, mas eu acho que vale pela distração também um pouco, né? Então, muito obrigado para vocês, eu acho que foi muito rico essa discussão, até um pouco descontraído também, então assim a gente aprende mais e consegue passar a mensagem. Eu queria terminar com uma frase que eu ouvi recentemente, que em 1870, o Jules Verne já é um visionário naquela época, já escreveu um livro de 80 dias, viagem pelo mundo. Ele já prognosticou e falou o carvão do futuro vai ser a água. Então, eu acho que isso que resume tudo que a gente está fazendo, né? A descarbonização, saindo do carvão, do óleo, usando cada vez mais água, ou seja, na base de água, hidrogênio verde, para o nosso futuro, para salvar o nosso planeta. Então, isso acho que é muito importante e muito interessante. Gostaria de agradecer e passo agora o bastão, não sei para quem, eu acho que para os nossos colegas da Suécia, e fico com vocês. Muito obrigado e até a próxima vez.